a mais uma videoaula sobre o tema indução magnética. Esta é a terceira parte. Então, vamos lá. Nas videoaulas anteriores, nós vimos o fluxo de indução, vimos como acontece a variação deste fluxo, que pode ser através da variação do ângulo entre o campo magnético e a superfície pela qual ele está passando. Vimos o processo de indução, que é essa variação de fluxo gera uma corrente, uma tensão induzida. Vimos a lei de Lenz, que explica o sentido das correntes e dos campos induzidos. E agora vamos ver mais um fenômeno estudado por Foucault, que é o aparecimento de correntes elétricas, quando a gente tem um campo magnético passando por dentro de um material metálico. Então, sempre que eu tenho aqui um material condutor ou material metálico, eu tenho um campo magnético aqui está gerado por uma bobina, gerado por uma corrente. Aqui eu tenho uma bobina, eu tenho uma corrente. A gente já viu que a corrente gera campos magnéticos. Então, quando eu tenho esses campos magnéticos aqui sendo gerados, aqui eu tenho uma corrente alternada, significa que eu estou variando a corrente aqui. Se eu tenho variação na corrente, eu tenho variação no campo magnético. E na hora que esse campo magnético aqui está próximo a algum condutor metálico, existe esta variação de campo. O que o Foucault observou? Ele observou que apareciam aqui correntes. Estão chamadas também correntes parasitas, porque normalmente elas são indesejadas. E como se fosse um monte de pequenos, esse material aqui, uma placa sólida, ele é como se ele fosse composto de inúmeras espiras circulares muito pequenininhas e muito próximas, onde aparecem essas correntes aqui circulares, e essas correntes geram calor. A gente já viu, existe sempre potência, que é igual a U vezes I, e onde existe corrente, existe potência, e isso aqui causa dissipação de calor. A gente chama essas correntes de Foucault de correntes parasitas, porque normalmente elas são indesejadas. Existe, então, em todo componentes eletrônicos, onde a gente tem campos magnéticos, elas acabam aparecendo e elas consomem potência desnecessariamente, elas geram calor desnecessariamente, exceto numa aplicação que são chamados fornos de indução, onde você tem o processo de aquecimento. São fornos que alcançam temperaturas muito altas e se valem deste processo aqui, onde você tem um campo magnético gerado por uma corrente alternada, gerando essas correntes parasitas que geram calor. Então, isto aqui é o processo das correntes de Foucault. E é ele que explica aquele experimento que eu descrevi na nossa primeira aula de indução magnética. Então, aqui nós vamos entender por que quando eu solto um ímã dentro de um tubo metálico, ele cai muito mais devagar do que se eu simplesmente soltasse uma partícula qualquer, uma pastilha qualquer que não fosse um ímã. Aqui a gente tem o nosso tubo de cobre. Aqui a gente tem o nosso ímã, polo norte, polo sul. Você tem as linhas de campo aqui. Elas saem do polo norte e entram aqui no polo sul. E aqui você tem desenhado aqui em amarelo a nossa corrente de Foucault. Quando esse ímã está caindo aqui, ele está andando para baixo. Então o campo magnético que ele está aqui está sofrendo uma variação, porque conforme esse ímã vai se distanciando, este campo magnético aqui, ele vai diminuindo, Se esse ponto aqui está parado e o ímã vai andando para baixo, este campo magnético aqui ele vai diminuindo de intensidade. O que a gente viu na lei de Lenz? Que quando eu tenho fluxo magnético diminuindo, aparece uma corrente que eu chamei aqui de corrente do contra, que tenta fazer o quê?
que tenta aumentar o campo magnético. Então agora a gente pula para esse lado de cá. Ó, na hora que esse fluxo aqui está diminuindo, eu vou gerar essa corrente aqui que vai tentar aumentar o fluxo através desta superfície aqui, ó, desta superfície que está compreendida aqui pelo tubo. Então aparece desse lado de cá as linhas do campo magnético no sentido anti-horário, neste lado de cá no sentido horário. É só você fazer a regrinha lá do dedão, você vai ver que aparecem estas linhas de campo. Olha só, estas linhas de campo aqui nada mais são do que linhas de campo como se eu tivesse um pequeno ímã aqui, ó. Um ímã com polo norte aqui em cima, porque as linhas estariam saindo daqui, e um polo sul aqui embaixo, ou porque as linhas de campo estão entrando aqui, saindo do polo norte, entrando no polo sul. Então é como se aparecesse, né, um pequeno ímã aqui em cima, e veja bem, este ímã que aparece aqui tem o polo sul aqui embaixo, próximo deste polo norte. Polo sul e polo norte aparece uma força de atração. Então é como se este pequeno ímã que está aparecendo aqui, ele estivesse fazendo o quê? Segurando a queda deste nosso ímã maior aqui que está indo para baixo. Vamos olhar aqui o que está acontecendo aqui embaixo. Conforme esse ímã vai descendo, o que está acontecendo aqui? Numa determinada região, numa determinada superfície aqui dentro deste tubo condutor, você está tendo um aumento do campo, né? Quanto mais próximo, né, o ímã vai estando desta região, maior é o campo. Quanto maior é o campo, o que acontece? Eu vou ter uma corrente aqui que tenta diminuir esse campo. Então, quando o campo está aumentando, eu vou gerar um campo magnético no sentido contrário dele. Então, aqui eu tenho uma corrente do contra que gira aqui neste sentido aqui que a gente está mostrando. Então as linhas de campo agora estão aqui, ó, neste sentido estão aqui no sentido horário, aqui elas estão no sentido anti-horário, e do mesmo jeito que a gente viu aqui em cima, é como se aparecesse aqui embaixo, né? Aqui as linhas de campo estão aqui, elas saem do polo norte, entram no polo sul, saem do polo norte, entram no polo sul. Então é como se aparecesse um outro pequeno ímã aqui, com polo sul na parte superior e com polo norte na parte inferior. Polo sul com polo sul, existe aqui uma força de repulsão entre o nosso ímã que está caindo e este pequeno ímã que se forma em função das correntes induzidas. E esta força de repulsão está aqui contrária ao movimento, né? Ela está empurrando esse ímã para cima. Então aparece aqui uma força que segura e aqui uma outra força que também segura a queda do ímã. Então é por isso que quando você solta um ímã dentro de um tubo metálico, um tubo de material condutor, ele cai muito mais devagar, por causa do aparecimento, né, dessas correntes induzidas e desses campos induzidos que atuam como se fossem pequenos ímãs. Então, esta é a explicação para aquele nosso experimento que nós vimos na primeira aula. E aí, outra dupla de físicos fez mais alguns estudos sobre o tema de indução magnética e chegou nesta equação aqui. O que essa equação diz? Ela diz que a força eletromotriz que aparece nos terminais daquela nossa espira, ela é, né, quando ele está sujeito a uma variação de fluxo, é igual à razão entre a variação do fluxo e o tempo em que isto acontece. Ou seja, a força eletromotriz é tanto maior quanto maior for a variação e quanto mais rápida ela acontece. Porque quanto mais rápido ela acontecer, maior vai ser a força eletromotriz. Porque se for muito rápido, este número aqui é bem pequenininho, certo? Então, e aí quando eu divido por uma coisa pequenininha, este número é alto. Se essa variação de fluxo acontecer durante um intervalo de tempo
muito grande. Na hora que eu divido por um intervalo de tempo muito grande, esta grandeza aqui, a força eletromotriz, ela é muito pequenininha. Então aqui nós temos a nossa espira. Ela é atravessada aqui pelo nosso campo eletromagnético. Isso gera um fluxo, e sempre que eu tenho a variação deste fluxo, eu vou observar aqui uma força eletromotriz, ou uma tensão elétrica, ou U, representado pela letra U, é a tensão elétrica, ou força eletromotriz. E aqui a gente tem o fluxo indutor, a tensão induzida aqui nos terminais, e esta tensão induzida aqui é dada pela variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Quanto maior for a variação do fluxo, maior a tensão induzida. Quanto mais rápido isso acontecer, maior também será a tensão induzida. E agora a gente já pode falar do último tema do capítulo Indução Magnética, que são os transformadores. O que são transformadores? Transformadores são esse arranjo aqui. Nós temos um núcleo do transformador. Ele normalmente é feito do material ferroso, para que ele possa conter um campo magnético. Existe aqui um primário e um secundário. O que é esse primário? Eu tenho uma corrente alternada aqui, eu tenho um fio, este fio aqui é enrolado, né? Ele vai dar N voltas aqui neste primeiro braço aqui desse nosso núcleo. E o secundário é igualzinho ao primário, só que ele tem um número diferente, ele tem um número N2 de voltas aqui, mas ele nada mais tem aqui uma resistência. Então aqui eu tenho uma fonte geradora, neste outro ponto aqui eu vou ter uma tensão U2, uma corrente I2, que vai depender de ter uma relação entre estas duas coisas aqui, que é o que a gente vai ver. Nós vimos aqui que através do processo de indução, quando eu tenho uma corrente passando aqui, uma corrente alternada, ela vai gerar um campo magnético. Como é corrente alternada, eu vou ter esse campo magnético, ele varia, porque a corrente varia, esse campo magnético varia, e a gente viu que esse campo magnético, passando por dentro das espiras, ele provoca um fluxo magnético, e sempre que eu tenho uma variação de fluxo magnético, eu tenho o quê? Uma corrente induzida. Veja que não existe contato entre os fios aqui do primário e os fios do secundário. A corrente que aparece aqui induz uma corrente neste outro lado aqui. Mais detalhadamente, a corrente que aparece aqui induz um campo magnético, né? Provoca um campo magnético aqui, que ele é conduzido para este outro, para o secundário, porque ele é um material ferroso, então o fluxo magnético circula aqui dentro, e este fluxo magnético, passando através dessas espiras, induz uma corrente aqui no secundário. E agora, qual que é a relação entre essas correntes aqui? Eu tenho que a relação entre a tensão no primário e a tensão no secundário, aqui ó, U do primário dividido por U do secundário, é igual ao número de espiras, o número, né, de voltas que eu tenho aqui no primário dividido pelo número do secundário, pelo número de espiras que eu tenho aqui no secundário. Esta é a principal equação dos transformadores, ou a principal regra dos transformadores, através da qual a gente consegue derivar todas as outras. Então, U no principal é a tensão, né, no primário, ou principal, primário. US é a tensão no secundário.
NP é o número de espiras no primário, é o número de voltas aqui que eu enrolei nesse núcleo aqui de material ferroso. NS é o número de espiras que estão enroladas aqui no secundário. E como não existe geração de energia, nem sumiço de energia, a potência que eu forneço aqui no primário é igual à potência que sai aqui no secundário. Então a potência no primário é igual à potência no secundário. A gente já viu nas nossas outras aulas de eletrodinâmica que potência é igual ao produto de U vezes I. Então potência no primário é U no primário vezes I no primário, que é igual a U no secundário vezes I no secundário. Então, isso encerra os nossos temas sobre indução magnética. Bons estudos e não deixe de fazer os exercícios para fixação do conteúdo. Um grande abraço e nos vemos nas próximas videoaulas.